E aí, que tal a gente destravar um verdadeiro superpoder para o cérebro? Hoje, vamos mergulhar na lógica da argumentação para aprender a construir e também a desconstruir ideias de um jeito muito mais claro e poderoso. Vamos nessa? Ok, para começar, dá uma olhada nesse quebra-cabeça. À primeira vista parece que não faz sentido nenhum, né? Mas e se eu disser que existe sim uma lógica por trás disso? Pois é, no mundo da lógica formal, a resposta nem sempre é o que a gente espera. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Primeiro, o básico. O que é, afinal, o tal do raciocínio lógico? Pensa nele como se fosse o manual de instruções do nosso pensamento. São as regras do jogo para garantir que as nossas ideias sejam bem estruturadas e corretas. E o ponto mais importante é este aqui. A lógica não está muito preocupada com o que a gente pensa, mas sim em como a gente pensa. Sabe? Ela analisa a estrutura, o esqueleto do nosso raciocínio para ver se ele para em pé. Beleza, então vamos aprofundar um pouco. Todo raciocínio é expresso através de argumentos. Chegou a hora da gente desmontar esse motor para ver as peças que fazem ele funcionar. É mais simples do que parece, na verdade. A gente tem as premissas, que são tipo os tijolos da construção, as nossas razões, e com base nelas, a gente chega na conclusão, que é a ideia que estamos tentando defender. Olha só este exemplo do dia a dia. O transporte público é insuficiente. Essa é a premissa, o nosso ponto de partida. Aí vem aquela palavrinha mágica, portanto, que já nos aponta direto para a conclusão. São necessários investimentos. Uma premissa que leva a uma conclusão. Simples assim. Agora, atenção, porque este é talvez o conceito mais importante de todos. Precisamos saber separar validade de verdade. Validade tem a ver com a estrutura, com a forma. A conexão entre as ideias faz sentido? Já a verdade, a verdade é sobre o conteúdo. As informações batem com a realidade? São duas coisas diferentes. E este exemplo aqui ilustra essa diferença de um jeito genial. A gente sabe que peixe não voa e que tubarão muito menos. As premissas, as informações de base são claramente falsas. Mas a questão aqui é outra. Pensa um pouquinho. Se a gente ignorar o fato de que é tudo um absurdo e focar só na estrutura, na conexão entre as frases, esse argumento é logicamente válido? E a resposta é sim, ele é válido. A estrutura é perfeita. Se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão teria que ser verdadeira também. Isso mostra que um argumento pode ser válido do ponto de vista lógico, mesmo sendo completamente maluco no conteúdo. Validade é sobre a forma. Beleza, agora que a gente já entendeu a estrutura de um argumento, vamos ver os dois principais caminhos que nosso pensamento pode seguir para chegar numa conclusão. De um lado, a gente tem o raciocínio dedutivo. Ele parte de uma regra geral e aplica um caso específico. Aqui, a conclusão é uma certeza, é uma consequência necessária. Do outro lado, tem o indutivo, que faz o caminho oposto. Ele observa alguns casos particulares e tenta criar uma regra geral. A conclusão aqui é apenas provável, não é garantida. Essa imagem é um ótimo exemplo do raciocínio indutivo. A pessoa pensa, poxa, sempre que chove eu fico resfriado. Hoje choveu. A conclusão mais provável é, vou ficar resfriado. Faz sentido, é baseado na experiência, mas não é uma garantia de 100%. Vai que dessa vez escapa. E olha, além do dedutivo e do indutivo, existem várias outras estratégias que a gente usa para argumentar. Vamos dar só uma olhada rápida neste mapa mental. A gente pode ver que existem várias rotas. Dá para argumentar por analogia, comparando duas situações parecidas, ou apelar para a autoridade, quando a gente cita um especialista no assunto. Cada tipo de argumento tem sua força e seu momento certo de ser usado. Bom, agora que a gente já conhece os caminhos certos, vamos aprender a identificar os atalhos com defeito, as famosas armadilhas lógicas, que são as falácias. Elas até se parecem com argumentos bons, mas, no fundo, tem um erro. Essa primeira aqui é super comum. É a tal da generalização apressada. Acontece quando a gente pega um ou dois exemplos isolados e, a partir daí, cria uma regra que vale para tudo e para todos. O exemplo deixa o erro bem claro. Ver o comportamento de duas pessoas não dá base nenhuma para a gente julgar um grupo inteiro. É um salto lógico que não tem fundamento. Essa aqui é outra armadilha clássica. É achar que só porque uma coisa aconteceu depois da outra, a primeira causou a segunda. Aquela velha história. Correlação não significa necessariamente causalidade. Pode até ser que o sistema novo seja o culpado. Pode. Mas esse argumento sozinho não prova nada.
As reclamações podem ter aumentado por 1 milhão de outros motivos. Seria preciso investigar muito mais antes de cravar essa conclusão. Muito bem, chegou a hora da gente colocar todo esse conhecimento em prática. Vamos analisar um argumento juntos. Vamos analisar com calma. A primeira frase, todo regulamento municipal é perfeito, é bem absurda, convenhamos. Mas lembrem-se daquela diferença importantíssima entre verdade e validade. Com base nisso, qual é a resposta certa? E a resposta correta é a B. O argumento é válido. A estrutura dele é perfeita. Se todo regulamento fosse perfeito e se este documento fosse um deles, a conclusão de que ele é perfeito seria inevitável. Não importa se a premissa é irreal. A validade depende só da estrutura e não da verdade do conteúdo. Esse é o grande segredo. E com isso a gente encerra. A pergunta que fica no ar é, agora, com essas novas ferramentas em mãos, ao ouvir um debate, ler uma notícia ou conversar com alguém, quantos argumentos meio capengas ou totalmente furados não vão mais passar despercebidos? A lógica, no fim das contas, é como ganhar um novo par de óculos para enxergar o mundo com muito mais clareza.